importantes concursos estão com as provas previstas para os próximos dias, como, por exemplo, as provas do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, que devem acontecer ainda em agosto, as provas do concurso da Polícia Civil do Ceará, que devem acontecer no início de setembro, as provas de concursos como o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Polícia Militar do Ceará, que devem acontecer nos próximos meses. No entanto, com a transmissão comunitária da variante Delta em diversos locais do país, muitos concurseiros estão preocupados e alguns me procuraram questionando se seria possível nova suspensão ou novo adiamento das provas de concursos públicos, como aconteceu no início do ano, quando diversos concursos tiveram as suas provas suspensas ou adiadas em razão da pandemia. E a resposta para todos estes questionamentos é uma só, e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos conteúdos e resumos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal e de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novos conteúdos. Mas, pessoal, vamos então falar sobre a possibilidade de nova suspensão ou novo adiamento de concursos públicos, tendo em vista o atual cenário da pandemia, tendo em vista que já há transmissão comunitária da variante Delta em diversos locais do país, inclusive em locais onde estas provas deverão ser realizadas, como, por exemplo, no Distrito Federal. Primeiramente, eu quero comentar com vocês alguns dados da pandemia no mês de março, que foi o mês em que se deu o adiamento das provas de importantes concursos públicos, como, por exemplo, o concurso da Polícia Rodoviária Federal e o concurso da Polícia Federal. Pessoal, no mês de março, grande parte dos estados estavam com mais de 80% das suas UTIs lotadas e algumas pessoas já estavam morrendo aguardando leitos de UTI, sendo que no mês de abril o Brasil ultrapassou o número de 4.000 mortes em 24 horas. Então, foi neste cenário que se deu o adiamento das provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E estas provas elas foram adiadas para o mês de maio. No mês de maio, o cenário da pandemia no Brasil era praticamente o mesmo. Podia-se, inclusive, dizer que o cenário era um pouco pior. Os concurseiros estavam muito divididos e muitos concurseiros defendiam a realização das provas e outros defendiam o adiamento das provas. Então, iniciou-se a novela sobre o adiamento ou realização das provas. E esta novela se deu tanto em relação às provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, como em relação às provas da Polícia Federal, que, salvo engano, ocorreram com 2 semanas de diferença. Então, pessoal, os concurseiros que eram favoráveis ao adiamento das provas começaram a ingressar com ações judiciais, mas foi no concurso da Polícia Federal que uma destas ações foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que então decidiu pela realização das provas. Pessoal, esta decisão do STF pode-se dizer que abriu as portas para a realização de provas de concursos públicos, mesmo em cenário de pandemia. E como a gente sabe, o STF é a corte máxima do Poder Judiciário. Então, considerando esta decisão do STF, o ajuizamento de ação buscando a suspensão ou o adiamento de provas de concursos públicos com base apenas na situação da pandemia no país, hoje em dia não teria mais objeto. Então, pessoal, esta decisão do STF pela realização do concurso da Polícia Federal, um concurso com 320 mil candidatos inscritos, um concurso de abrangência nacional e ainda em um cenário não muito favorável da pandemia, pode-se dizer que foi sim um importante precedente para a realização de outros concursos
mesmo em cenário de pandemia. E atualmente, ainda que haja transmissão comunitária da variante Delta, o que é bem preocupante, pode-se dizer que a situação da pandemia no país já não é tão grave. A média móvel de mortes caiu bastante, a vacinação está em ritmo acelerado, sendo que 50% da população já foi vacinada com a primeira dose e mais de 20% já está com a vacinação completa. Então, pessoal, é possível ou não novo adiamento ou nova suspensão de provas de concursos públicos em razão da pandemia. Pessoal, na minha opinião, atualmente não seria possível, por tudo isso que a gente já conversou. Mas me digam a opinião de vocês. Vocês acreditam que seria possível atualmente haver nova suspensão ou novo adiamento de provas de concursos públicos? Respondam nos comentários. Eu sinceramente não acredito, mas eu gostaria muito de ouvir vocês, então não deixem de responder. Pessoal, era isto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir os vídeos. Me sigam também no Instagram e bons estudos!